governador João Dória disse que, aprovado a vacina do Butantan, a vacinação seria obrigatória em todo o estado. Em resposta a isso, o presidente já disse que não pretende colocar como obrigação a vacinação no país, inclusive afirmou que só o governo federal poderia fazer isso. E esse é um debate, inclusive, que já tinha sido feito já há algum tempo e que, enfim, a gente não tinha falado ainda. Então, nesse vídeo a gente vai explicar alguns conceitos técnicos, científicos sobre vacinação, sobre o que funciona, o que não funciona, o que é a ideia da vacinação, e também, por fim, uma discussão filosófica se é correto, se é ético uma obrigação ou não, em que determinados casos. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição com espaço, é só tirar, ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Bom, saudações pessoal. Caso você esteja um pouco desatualizado, o João Dória anunciou recentemente que os resultados da fase 3, mais ou menos fase 3, já vou explicar um pouquinho melhor isso, da Sinovac, da vacina Sinovac, provavelmente vão ser publicados já segunda, e o que tudo indica, sim, a vacina apresenta algum nível de eficácia. Eu vou explicar por que eu estou falando algum nível. E ele disse que, se aprovado na Anvisa, ele vai impor que todos se vacinem, que quem não se vacinar poderá ser talvez multado, preso, enfim. Esse é um debate, inclusive, antigo. O próprio Bolsonaro já tinha dito antes que era contra obrigar pessoas a se vacinar, Eduardo Bolsonaro também, apesar de que a lei permite isso, não há muito questionamento legal se o Estado pode obrigar pessoas a se vacinarem ou não. Okay? Mas aqui nesse vídeo eu vou explicar, primeiramente, como a questão da vacinação é mais complexa do que parece. Não é como alguns acham que a pessoa que não se vacina está prejudicando só ela mesma. A resposta aqui, normalmente a resposta é não. Você sim pode prejudicar muito mais outras pessoas do que a si mesmo não se vacinando. Em alguns contextos, eu já vou explicar. E aí então discutir algumas questões filosóficas que a gente pode tirar disso. Ok? Pois bem, antes disso, preciso explicar o que é essa tal vacina, Essa vacina, sim, ela é feita primeiramente por pesquisadores chineses, e é isso que causa muita aversão de algumas pessoas, mas vai lembrar o quê? Essa vacina está sendo testada também no Brasil, já vou explicar o porquê, e vai ser avaliada por órgãos brasileiros, a Anvisa. Então, praticamente não é possível que a China faça uma vacina que seja para matar pessoas, por exemplo, e isso passe para os órgãos brasileiros. Só se a China controla o órgão brasileiro. Aí, se for isso, já era. A gente já não tem mais nenhuma chance. E, evidentemente, não tem nenhuma evidência disso, ainda bem. E por que está sendo testado aqui no Brasil? Bom, a gente já fez vários textos lá na página sobre isso, mas testes com vacina são basicamente 4 fases. A primeira fase é ver se o teste não vai ali te matar. A segunda fase é ver se a vacina ela gera anticorpos. E a terceira fase é se, enfim, a vacina realmente traz proteção e quanto. E na quarta é produção em massa. Como a gente está vivendo nesse momento de pandemia, a fase 2, 3 e 4 estão sendo feitas meio uma atrás da outra, digamos assim. Primeiro, depois que viram que a vacina é segura, estão não só a Sinovac, mas outras vacinas, como a do Reino Unido, que o governo federal está investindo. Essas vacinas, então, são aplicadas em alguns voluntários. E aí, primeiro, vê se houve nenhuma reação e se houver anticorpos. E depois vai se testando junto, com outros voluntários, que possam ser contaminados com facilidade. E então avalia se ela traz proteção ou não. Então, ao mesmo tempo que você vê se gera anticorpos, se é segura, se gera anticorpos e se traz alguma segurança, e ao mesmo tempo você já está vacinando pessoas em grande escala. Então, primeiro se vacina milhares, depois milhões, e se der tudo certo, bilhões mais tarde. Inclusive, o Brasil foi escolhido, não só como falei, pela China, mas pelo Reino Unido e outras vacinas, para ser uma das bases dos testes. Por quê? Porque o Brasil tem muitos casos, Então os casos até estavam algumas regiões fora do controle. Agora está melhorando um pouco, ainda bem, mas há alguns meses o Brasil era de longe um dos piores
países do mundo em relação ao controle da pandemia. Os casos estavam crescendo descontroladamente. Porque o que é o teste? Como se faz o teste de eficácia? Você vacina alguém que você sabe que facilmente será contaminado. Então, se você vacinou e depois de, 6 meses essa pessoa não foi contaminada, muito provavelmente é porque a vacina funcionou. Agora, por exemplo, se eu vacino uma pessoa na Alemanha que está controlando bem os casos, é meio que não dá para saber se foi a vacina ou se foi a Alemanha que está bem. Entendeu? Então, por isso que o Brasil foi escolhido a verdade, e por isso que também são agentes de saúde, porque tanto agentes de saúde, evidentemente, estão sempre em contato com pessoas doentes, com pessoas com o próprio coronavírus e, portanto, podem ser facilmente contaminadas. Então, não existe nenhuma conspiração de por que o Brasil foi escolhido aqui, né? Porque a China não confia, ela também testou em chineses, ok? Assim como o Reino Unido está testando no Brasil e em vários outros países, inclusive em próprios ingleses. Ok? Inclusive aquele caso que tem uma pessoa que teve uma reação, era uma doença do próprio indivíduo, mas não foi da vacina chinesa, foi da vacina do Reino Unido, ok? De Oxford. Então, ao que tudo indica, né, essa vacina parece ser segura e parece ter um nível de eficácia. Entretanto, né, antes de eu falar da eficácia, eu preciso dizer, provavelmente essa fala do Dória, ela é mais um discurso político do que real. Por quê? Se for comprovado a eficácia da vacina da Sinovac, que é ótimo, uma eficácia alta, inclusive, o que vai acontecer? Vai começar a ser produzido, então o Butantan já está se preparando para produzir essa vacina, vai gastar milhões, vai precisar inclusive da ajuda do governo federal, e aí essa vacinação vai ocorrer no país todo, não vai ser só no estado de São Paulo. E só que produzir vacina demora. Okay? E ainda assim, como está sendo tudo meio apressado, vão continuar avaliando essas coisas. Por exemplo, só recentemente eles começaram a pegar voluntários com mais de 60 anos. No começo era só agentes de saúde jovens, agora também estão vacinando com essa vacina idosos, justamente por perceberem que ela é relativamente segura. Então, quando você começar a vacinar milhões de pessoas, pode ser que descubra que, tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que, com tipo sanguíneo específico vão ter problema. Então, por isso que é bom que você faça de maneira de fases, escalonada. Então, não vai vacinar 200 milhões de brasileiros de uma vez. Provavelmente, vai se vacinar todos os agentes de saúde do Brasil. Depois, vai se vacinar, por exemplo, os grupos de risco, e assim por diante. Só que, novamente, isso demora. Então, para até vacinar todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, serão meses na melhor das hipóteses. Né? A OMS mesmo disse que provavelmente, talvez, uma vacinação completa seja só no ano 2021. O que não quer dizer, se acalmem, que isso vai fazer com que a gente fique sem controle. Talvez só vacinar uma parcela da população já seja mais que o suficiente para controlar a pandemia. Okay? Então, essa frase do Dória, ela realmente parece muito mais uma coisa política e um desserviço à discussão, ao debate, do que realmente algo que a gente vai ter que enfrentar. Tudo bem? Então, só para deixar bem claro. Agora vamos falar da eficácia. O que quer dizer com eficácia? Na verdade, a eficácia de uma vacina não é 100%, ok? Ou quase nenhuma vacina. Então, não é tipo, eu tomei vacina, eu estou 100% protegido. Não. Uma vacina ela pode ter uma eficácia de 50%, 60% ou um pouco mais. Ou seja, entre as pessoas que podem tomar vacina, em média, 60% vão realmente estar protegidos, realmente não vão ser contaminados pelo patógeno que a gente está lidando. Né? Os outros podem pegar, mas provavelmente vão pegar num nível um pouco mais leve, ok? Mas mesmo assim podem pegar. Então, existem níveis de eficácia. Não é 8 ou 80, como muitos imaginam. Pode ser apenas uma parcela. E a Anvisa já avisou que uma vacina que tiver um pouquinho mais que 50% de eficácia já vai ser aprovada. Então assim, se for aprovada a vacina e tal, começar a haver vacinação geral, não pense tipo, eu vacinei, agora posso sair por aí, pegando geral, babando, passando a língua nos bancos. Não é assim, ok? Você pode ser vacinado e mesmo assim não estar 100% protegido. Porque vai ser uma questão de sorte. Você vai poder vacinar, você pode fazer parte dos 40% ou parte dos 60%. Bom, aí sobre essa questão de eficiência, aí que entra a questão da imunidade de rebanho. Porque muita gente ainda não entendeu que imunidade de rebanho, volte e meia pra gente entrar lá na página me xingando,
ou falando besteira, enfim, apresento artigos e depois não me respondem. O que é imunidade de rebanho? Ou, melhor dizendo, imunidade coletiva. Imunidade de rebanho foi um termo meio pejorativo que criaram e acabou pegando. Que é assim, toda doença que é extremamente contagiosa, né, principalmente causada por um vírus, bactéria ou outro micro-organismo, o que acontece? Começa a crescer os casos, né, quando nenhuma pessoa tem imunidade, né, a esse vírus ou bactéria, e aí chega no pico, começa a descer e então desaparece quase ou fica com casos muito baixos e mortes muito baixas. Okay? Quando acontece então toda essa curva é que a gente chama de que se alcançou a imunidade coletiva. O tamanho dessa imunidade coletiva, sem uma política de distanciamento ou coisa assim, a porcentagem de pessoas que são necessárias serem contaminadas para se chegar a essa imunidade coletiva depende da taxa de contaminação, o R0, que esse vírus, bactéria possui, ou seja, quanto de pessoas contaminadas em média contaminam outras pessoas, né? Então você tem um caso, por exemplo, do coronavírus, que uma pessoa contaminada, normalmente em média, contaminava outras 3. Okay? Então, existem outros casos, outros vírus, outros patógenos que são 10, ou 1, 2, então varia. E aí, quanto mais contagioso for um vírus, maior porcentagem de pessoas que vão ser necessárias serem imunizadas, serem contaminadas, para se chegar à imunidade coletiva, né? E isso, é claro, se o nosso corpo conseguir criar uns anticorpos ou outras formas de defesa realmente eficientes contra os vírus e bactérias. Às vezes a gente não consegue. É o caso, por exemplo, da AIDS, né? Ou melhor dizendo, o vírus HIV. Todo mundo pode ser contaminado por HIV, a gente vai até gerar anticorpos, mas são anticorpos que não dão proteção nenhuma, e então todo mundo pode ser contaminado e isso não vai proteger ninguém, isso não vai acabar com a pandemia, que é a pandemia de HIV. Isso precisa bem claro. Só que, é claro, o HIV, eu lembro que muita gente perguntava sobre isso, por que a gente não fez uma quarentena para o HIV, mas é porque a capacidade de contaminação é baixa, né? Porque você precisa fazer, né, sexo sem proteção para passar esse vírus. Então, por isso, teoricamente, esse vírus tem pouco. Se as pessoas tomassem cuidado, não era para ser tão fácil a sua disseminação, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, muita gente veio falando na página: a imunidade coletiva é quando 60% das pessoas são contaminadas. Não. Varia. Para alguns vírus, para alguns casos, pode chegar a 90%, para outros pode ser 30%, 20%. Depende do quão contagiante é o patógeno. Okay? No caso do coronavírus, a maioria dos estudos apontava que era entre 40% a 60% de fato. Okay? Entretanto, com as máscaras, política de distanciamento, muitas cidades, muitos lugares, parece que depois que chegavam a 20% ou no máximo 30% de contaminados, os casos caíam e ficaram assim por meses, né? Então, pode ser que a imunidade coletiva para esse SARS-CoV-2, esse novo coronavírus que a gente está lidando, necessária é menor, seja só 20%, 30%? Pode ser. Pode ser que foi simplesmente as pessoas começaram a se resguardar, começaram a se cuidar e por isso os casos diminuíram? Também. Então, é isso que está sendo discutido. Agora que essa segunda onda de casos, né, na Europa, e agora a gente está vendo também em Manaus, o que pode ser? Talvez a imunidade coletiva seja bem maior que 30%, talvez seja uma nova cepa, talvez seja imigração de pessoas, ou talvez a imunidade que o vírus causa, a natural, dure só alguns meses. E aí a gente já falando de vacina, isso não quer dizer que se for esse caso, ainda não há evidências disso, ok? Mas se for o caso, não quer dizer que a vacina vai ter o mesmo problema. Às vezes, a vacina é muito melhor do que a imunidade natural, tirada naturalmente, ok? Pode ser que também, se for o caso, a gente precisa tomar vacina 2 vezes ao ano. Eu não consigo ver, tirando o fato de que vai demorar para se produzir tanta vacina assim, né, como eu expliquei, mas tirando isso, eu não vejo por que isso seria um grande problema na prática, ok? Mas vamos ver, isso está sendo discutido. Então, não dá para ter certeza ainda qual que é o valor exato
de pessoas que precisam ser vacinadas para causar imunidade coletiva. Provavelmente a gente vai descobrir isso na prática, ok? Mas vamos supor que seja uns 50% da população, ok? Como eu falei, parece que naturalmente 20, 30% dos casos já caem bastante. Os estudos falavam de 40% a 60%. Então, beleza. Vamos dizer que se metade da população for vacinada, talvez aí a gente já consiga algo próximo à imunidade coletiva. Só que vem a questão da eficiência. Então, se a vacina for 100% eficiente, então se eu vacinar 50% da população, beleza, eu resolvi o caso essa minha hipótese esteja correta. Acabou a pandemia. Entretanto, se não for 100%, eu vou ter que vacinar mais que 50% da população para chegar à imunidade coletiva. Por exemplo, fazendo uma conta rápida, né? Para nesse caso a gente conseguir chegar em 50% de imunizados, caso a eficiência da vacina seja só 50%, ou um pouquinho mais, a gente precisaria vacinar mais de 80% da população. Só para vocês terem ideia. Okay? Isso se, para conseguir imunidade coletiva, talvez não precise de mais pessoas vacinadas. Então, vai depender muito da eficiência dessa vacina e, principalmente, claro, qual que é a imunidade real coletiva, né? Qual porcentagem para se alcançar a imunidade coletiva. Então, é aí que a gente vem a discussão sobre se vacinação é uma coisa puramente individual ou não. Então, vamos imaginar que precisa de 80% da população para ser vacinada. Esse número é bem alto. Já é difícil por questões logísticas. Porque uma coisa é você vacinar, por exemplo, as pessoas que estão em São Paulo, na cidade de São Paulo. Outra coisa é você vacinar pessoas do interior do Amazonas, do Acre, etc. Então, isso é um ponto importante. Esses 80% precisariam ser vacinados em todo o canto do Brasil. Não é 80% do Brasil apenas. Né? Eu poderia vacinar, por exemplo, só o Sudeste, o Nordeste, Centro-Oeste e parte do Norte. Pronto, consigo 80%. Mas, por exemplo, o Amazonas, Acre ou Roraima ficariam completamente vulneráveis. Então, eles poderiam ali ter pandemia. Então, teria que fazer 80% de maneira ideal em todas as cidades, ou pelo menos em todas as regiões. Então, esse é o grande problema logístico. Conseguir enviar vacinas de maneira que não haja desvios, que não haja desperdício e que todo mundo seja vacinado. Que precise naquele momento. Então, isso já é uma coisa muito grande em logística. E aí a gente tem esse problema. Existem aí pesquisas falando de 20%, 30% da população que tem medo de tomar vacina. Então, ou seja, se essas pessoas não tomarem vacina, talvez não funcione caso a eficiência seja muito baixa. E ela poderia funcionar, isso é bem claro. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, você não querer tomar vacina, por exemplo, eu sou jovem, eu não confio nessa Sinovac, eu prefiro não tomar vacina. O problema é que você, fazendo isso, você pode impedir que o país chegue na imunidade coletiva. E aí a pandemia não vai acabar. Okay? E aí vai ter pessoas que não podem tomar vacina, porque, como eu falei, vai ter pessoas que vão ter alergias, talvez pessoas com alguma doença específica não vão poder tomar, ou pessoas que moram em regiões que estão muito isoladas, então o governo não vai conseguir chegar. Por sua culpa, elas estão vulneráveis porque elas não escolheram, mas por sua culpa o vírus vai continuar circulando no país, vai chegar nelas e vai causar doenças, mortes e assim por diante. Além disso, né, quando você não toma vacina, uma população não é totalmente imunizada, vacinada, ainda assim o vírus vai continuar existindo, talvez não gere uma crise a primeiro momento, mas ele vai continuar ali. E aí tem um problema. Esse vírus ele pode ter uma mutação e aí superar a vacina. Então, por exemplo, precisa tomar vacinas todos os anos. Não é nem porque a nossa imunidade reduz, por exemplo, para a gripe, né? Reduz ou coisa assim, mas porque justamente o vírus já teve uma mutação e você precisa, então, repetir uma nova fórmula da vacina. Então, se muitas pessoas não quiserem tomar vacina, elas podem fazer com que o vírus continue circulando pelo mundo, talvez a primeiro momento não com uma crise, não queira gerando um monte de mortes, colapso de saúde, coisa assim, mas pode, em longo prazo, esse vírus ter uma mutação e ele voltar e vencer as vacinas. A gente tem que começar do zero. Então, só para deixar bem claro, eu acho que todos os conceitos que a gente apresentou aqui,
Você não tomar vacina não é uma decisão individual, é uma decisão que afeta todo o coletivo, principalmente para pessoas que são vulneráveis, como pessoas doentes, idosas e crianças, que às vezes a vacina não funciona nelas. Isso é bem comum, inclusive. Bom, entendendo todos esses pontos, a gente pode então entrar na parte ética e discutir o que o Estado pode e deve fazer em frente dessas discussões. Só para deixar bem claro, eu não sou favorável, pessoalmente, a uma obrigação radical, né, de ter um cara entrando na sua casa, estourando a porta, te amarrando e te vacinando à força. Eu acho que isso não é bom em nenhum sentido. A gente viveu algo parecido com a revolta das vacinas no início da República Velha, no início do século XX. É claro que não foi só por causa da vacina, o governo ele era bastante elitista, higienista, eugenista, e então é natural que a população se voltasse naquele momento. Então a minha visão é, o ideal é tentar fazer o máximo possível de ser voluntário. Então no começo dá vacina para quem queira, no máximo obrigar, por exemplo, médica, enfermeira a se vacinar, porque, né, motivos óbvios, e só em último caso, se for realmente necessário, vacinar. Até mesmo a força algumas pessoas, aí tem várias formas de obrigar alguém. Pode simplesmente mandar alguém na sua casa, mas simplesmente, não vai se vacinar, beleza, seu filho volta para a escola, você não vai conseguir, você vai ter, sei lá, bolsa do governo, coisa assim. Então, eu acho que essa então, não é mandando um cara te bater, mas simplesmente tirando um pouco das suas vantagens sociais. Mas caso seja necessário, então a gente pode fazer uma discussão aqui filosófica bem simples. Normalmente, quando a gente fala de Estado, existem dois tipos de visões, basicamente. Né? Você tem uma visão mais paternalista e você tem uma visão, digamos assim, mais liberal. Ou seja, paternalista entende que o Estado ele pode e deve até fazer coisas para o bem da população, mesmo que a população não queira isso. Né? Existem várias correntes que pregam isso, inclusive, por exemplo, o positivismo, né, que eu já discuti aqui em outro vídeo, vou deixar no card, que eu já critiquei, inclusive. Então, nessa visão paternalista, a gente não precisa explicar. A própria análise científica já confirma que, entre aspas, isso seria o melhor para a população, caso necessário, forçar que algumas pessoas sejam vacinadas para a gente chegar na tal imunidade de rebanho. Mas e numa visão liberal? Né? Quando digo visão liberal, não necessariamente é o liberalismo, ok? Mas pensando no liberalismo. Né? Porque, por exemplo, um anarcapitalista é contra o Estado, então não tem muito o que argumentar para ele sempre vai ser contra, por mais que eu apresente bons argumentos a favor disso. Né? Mas pensando nas pessoas que falam assim, não, as pessoas precisam ter liberdade individual. O Estado não pode forçar algo ao indivíduo que vai fazer só mal a ele porque acha que sabe o que é melhor para ele. Né? Existem já deputados e outros políticos defendendo coisas assim. Né? No caso da vacinação, como eu expliquei, não é esse caso. A vacinação não é algo individual. Quando você não se vacina, você provavelmente não está prejudicando só a si mesmo, está prejudicando terceiros. Na verdade, se você não faz parte do grupo de risco, você está prejudicando muito mais terceiros do que a si mesmo. Então isso entra na questão de externalidades que os economistas falam, ou seja, quando você tem efeitos que não são vistos na hora da troca direto, no tomar decisão de maneira direta do ponto de vista de quem toma a decisão. É a mesma coisa, por exemplo, se eu colocar fogo no meu quintal. Para mim, eu estou queimando só minha propriedade, então não tem problema, mas aquela fumaça pode invadir outras casas. Ou eu poluir uma região, aquela poluição vai acabar em lençóis freáticos e prejudicar toda aquela população, e assim por diante. Então, a vacinação entra num caso em que já não é mais só a liberdade individual, mas sim a liberdade e a integridade, a saúde de terceiros. Então é aquele velho papo que a gente aprende desde criança, que é a sua liberdade termina onde começa a do outro, ou seja, a sua liberdade vai até onde não prejudique terceiros. Então, nesse caso, até mesmo os maiores liberais já definiam que o Estado deveria proteger pessoas de ataques e serem prejudicados por terceiros. Okay? Então, a vacinação entra exatamente nisso. E como eu falei, provavelmente não vamos precisar disso, principalmente a gente tiver uma boa conscientização, e provavelmente vai demorar mesmo para ter que vacinar ou não todo mundo. Então, provavelmente isso vai levar algum tempo. Eu espero que as pessoas que estão hoje com dúvida repensem e tomem a vacina se ela for eficaz de fato. Né? A gente vai ver tudo isso na prática, apesar de que, se for aprovado pelo Butantan, pela Anvisa, é bem provável que essa vacina é segura, talvez não tão eficiente, mas ela é segura, como eu explico. Então, caso você seja liberal, liberal mesmo no sentido literal, você pode muito bem sim ser favorável à vacinação obrigatória, entendendo que isso é uma externalidade, que isso se refere à liberdade de terceiros. A pessoa que não se vacina ela não está só usando a sua liberdade individual, ela está ferindo, ela está prejudicando terceiros, então faz todo sentido o Estado intervir nesse caso. Ok? Então é isso.
Agradeço por quem ficou até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, deixar aqui seu comentário, dúvidas, críticas, assim por diante. E não deixa de ativar o sininho e ir lá nas nossas páginas e outros links. Inclusive a nossa página de São Carlos e região, caso você conheça, que a gente vai falar de notícias e sobre ciência específica da cidade. Então é isso. Valeu. Falou.